O pessoal queria outro aleluia. Vocês pararam, canta agora, senão eles vão ficar tristes, depois vão brincar comigo. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecer em mim. Tô bonzinho hoje, não é todo dia não, viu? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum. São 20 versículos, um evangelho um pouco extenso, pelos que nós estamos acostumados, né? Mas que tem uma profundidade que nos chama muito a atenção. Primeiro, Jesus vem dizer que ele não era contra a lei, mas contra as más interpretações da lei.
Isso é um grande sinal para a gente entender que é preciso ir ao sentido mais profundo dos mandamentos. Nós estamos muito acostumados a pegar as coisas só na superfície, só superficialmente as coisas e fazer um entendimento dali. Nós precisamos até a profundidade das coisas. Jesus, ele vai além da letra, ele planifica a lei. E ele dá alguns exemplos de mandamentos no evangelho de hoje. Um deles, não matarás. Aí você vai dizer para mim, padre, esse mandamento eu aprendi desde a minha primeira comunhão, né? Normalmente algumas pessoas, quando querem se confessar, começam dizendo, padre, eu não matei nem roubei, já estou pronto, já me confessei, posso ir para o céu, né? E não é bem assim a história. A gente tem que entender na profundidade o que significa esse não matarás, né? O mandamento não matarás, ele está nos orientando, primeiro, a respeitar a liberdade física, amar o próximo como a nós mesmos. Mas ele também está nos lembrando de outras coisas que podem matar o irmão. Por exemplo, a palavra. A palavra pode ferir e matar a pessoa. Outra coisa, quando nós perdemos a paciência com o nosso irmão, de certa forma nós estamos matando um pouquinho nosso irmão. Quando nós sentimos ou temos uma indiferença para com o outro, nós estamos matando um pouquinho ele. Quando nós guardamos rancor no nosso coração, por algo que aconteceu, algum desentendimento com o nosso irmão, nós estamos matando um pouco ele. Quando nós fazemos algumas afirmações muito pesadas sobre os nossos irmãos, nós estamos matando ele. E quando nós agimos com frieza com ele, então, né, nós matamos ele um pouco. Então nós precisamos de ver a profundidade, o que significa, por exemplo, esse mandamento não matarás. Porque às vezes nós estamos nos matando uns aos outros, todos os dias, às vezes dentro da nossa própria casa, e nós não percebemos, não é? O Evangelho é muito claro nessa questão do perdão. O que ele nos orienta? Se a culpa é do outro, vá a ele, vá falar com ele. Se a culpa é sua, também vá a ele. Então o que o Evangelho está dizendo para a gente? Que não adianta você dizer, é ele que tem que se desculpar, é ele que tem que vir porque a culpa foi dele, o erro foi dele. Não é assim, não é isso que o Evangelho está dizendo. Isso daí foi coisa que você inventou, coisa que falaram para você, mas isso não está na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é que nós não devemos impor limites para perdoar ninguém. E por que a palavra de Deus nos diz isso? Por que Mateus insiste tanto nisso hoje? É porque ele sabe da importância do perdão. Por que Jesus pega tanto no nosso pé do perdão? Porque ele sabe como que isso faz bem para nós. Para nós. E ele sabe quanto a falta de perdão é prejudicial para a nossa vida. Quando você não perdoa alguém, a pessoa não sente nada, nem dor de cabeça. Mas você sente. Você sente. Quantas pessoas trazem para si doenças físicas, psíquicas e espirituais por causa da falta do perdão? E eles precisam perdoar e muitas vezes não conseguem fazer isso, mas é necessário. E aí, o Evangelho chega num tema um pouco curioso, polêmico, que normalmente nós não falamos muito, não queremos fazer, não é? Mas que acontece com uma frequência até interessante, assim, sabe? E a gente finge que não existe, mas existe. Chama-se adultério, não? E o Evangelho diz que o adultério não é só uma atitude exterior, mas o adultério ele vai ao coração. O Evangelho diz que o adultério não começa só com o ato, mas ele já começa com os desejos. E é muito interessante porque falar isso também, não é? Aqui no Evangelho do homem olhar uma mulher, é porque na época só era considerado se a mulher olhasse para o homem, mas o homem podia. Então Jesus para também, né, por nessa consciência do pé de igualdade, ele fala para o homem também, mas que hoje serve para os dois, porque estamos numa outra conotação de tempo, de estrutura daquilo que nós vivemos. Então veja bem, todas as vezes que nós olhamos para um homem ou para a mulher como um objeto, seja pessoalmente ou seja na internet, nós já estamos caminhando para o adultério. Por que Jesus
é tão sério, tão insistente nisso? Porque ele quer preservar a família e o matrimônio. Não é que Jesus quer lançar um fardo pesado que você tem que carregar, não. Ele quer que a tua família e o teu matrimônio te faça a pessoa mais feliz no mundo. Mas para isso você precisa de escutar de verdade, pôr em prática aquilo que ele está dizendo, né? Por que a Bíblia nos alerta tanto isso? Porque o matrimônio é perigoso, gente. Mas ele não parece ser perigoso. O matrimônio não, o adultério. O matrimônio às vezes também é meio perigoso, né? Mas o adultério é perigoso. Só que quando ele aparece muito discreto. Ele parece como se fosse a resposta perfeita, a solução dos problemas. O adultério parece na mulher mais linda, mais perfeita, ou no homem mais educado, mais responsável. Sempre aparece, né? Aquele que aparece, né, como uma proposta de ser o outro para o adultério, sempre parece ser a melhor pessoa do mundo. E eu fico pensando, se é a melhor pessoa do mundo, por que está, né, se envolvendo com uma pessoa que já é casada? A gente já tem que pôr um ponto de interrogação naquilo, não é? Então entenda uma coisa, o que a gente pode fazer na nossa vida, no nosso matrimônio, para não cair no adultério? É trabalhar no seu casamento todo dia. Todo dia. Quando você entra para trabalhar numa empresa, você vai lá trabalhar todo dia. Você não vai uma vez só e para, né? Às vezes você tem folga só no domingo, às vezes sábado e domingo, mas todo dia você está ali. Os trabalhos de casa, a pessoa que trabalha em casa, a pessoa organiza a casa, todo dia ela tem uma coisa para fazer. Todo dia, às vezes ela santifica o domingo, que é dia do Senhor, e descansa, mas todo dia tem uma coisa. Aí o casamento não. O casamento as pessoas trabalham quando estão namorando, às vezes nos primeiros anos do casamento, e depois põe no automático. Não pode ser assim. Você tem que trabalhar no teu casamento todos os dias. Mesmo que você nunca tenha tido problema nenhum, mesmo que você esteja vivendo os melhores anos da sua união, você precisa trabalhar no seu casamento todo dia. E quando você tiver um problema, ou se você está tendo um problema, você precisa de parar e entender que todo mundo tem problema, todos os casais têm problema. E a primeira coisa é assumir que tem problema. Depois é descobrir quando os problemas começaram. Isso é muito difícil. Às vezes quando vem algum casal com dificuldade, nós mandamos um outro casal acompanhar eles, porque eles são casados, eu só sei na teoria, eles sabem na prática. É muito interessante porque depois eles vêm dizer para mim, padre, é muito engraçado, na maioria dos casos acontece assim, a gente pergunta, quando começou o problema? E o que eles falam? Não sei. Eles não sabem. Às vezes eles estão brigando, mas por que vocês estão brigando? Quando começou essa briga? Eles não sabem. Não sabem. Eles não conseguem identificar aonde começou aquilo. Porque às vezes foi com uma coisinha pequena, com uma coisa grande, mas eles se perderam no tempo, se acostumaram e o negócio está quase explodindo, ou às vezes até já explodiu. Então a primeira coisa, analise e pense, quando começou os problemas? Para ir consertando os problemas desde lá da raiz. Desde lá do começo e voltando para resolver até agora, né? Veja bem, gente, quando você casa, né, quantas pessoas normalmente vão para a lua de mel? Resposta rápida, vamos? 6. 6 pessoas vão para a lua de mel. Porque o pai vai para a lua de mel com o pai e a mãe dele, e a mulher também vai com a mulher, com o pai e a mãe dela, porque eles levam as histórias deles, eles levam a experiência de família, eles levam o costume, além da genética, as manias, o modo de ser, aquilo que eles aprenderam na casa deles, na vida deles. Tem um exemplo muito simples de um casal, que eles tiveram um grande problema, uma grande crise, estavam quase se separando, e aí um outro casal acompanhando eles, quando começou o problema, eles não conseguiam ver, e aí descobriram que o problema começou no primeiro dia do casamento. Por quê? Na casa dele funcionava assim, todo mundo ia no fogão, pegava a comida, punha no prato separadinho, arroz aqui, feijão ali, salada aqui, a carne aqui, a mistura ali, e comia. Na casa dela não, a mãe dela servia o prato para o pai, e punha primeiro ali, já fazia a salada embaixo, punha o arroz por cima, punha o feijão em cima, já dava uma misturadinha ali, e punha a mistura, e vivia toda uma coisa, e o pai gostava daquele jeito, e ela servia o prato para ele. Quando a mulher casou com ele, ela falou, é assim que vive. É assim que deve ser. Meu pai fica tão feliz com isso como minha mãe faz. Então, o primeiro dia, ele foi servir, ela disse, imagina, amor, eu sirvo o seu prato. Não era o costume dele, mas o que ele fez, tá bom. Ela queria agradar, ela foi e ela serviu como exatamente da forma que a mãe servia para o pai dela. E deu para ele. Ele olhou para aquela comida e estava muito esquisita. Nos olhos dele.
Ela tinha feito com todo amor. Mas ele comeu, por quê? Porque ele não queria falar para ela, né? Não queria resolver os problemas. Queria fingir que o problema não existia. E aí ele deixou. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, todo dia servia o prato dele, do modo que ela achava que era a melhor coisa. Ela achava que estava fazendo do modo melhor. E ele não falava para ela, não tem como adivinhar. Até que ele já não queria mais jantar em casa. E ela ficava perguntando, nossa, mas eu cozinho com tanto carinho, mas ele não quer jantar, ele sempre ficava um pouco mais no serviço. E aí tudo que dava, ele já brigava com ela, ele sempre ficava incomodado. Isso daí foi até incomodado, até que anos depois, quando começou o problema, qual foi o primeiro problema? E aí ele falou para ela. Ela falou, mas por que você não falou? Se você falasse, seria ótimo, porque eu não precisava de fazer isso. Eu só fiz isso porque eu achei que esse era o modo correto. Era o costume que eu tinha na minha família. Se você tinha outro costume, não tinha problema. A gente podia conversar e estabelecer as coisas. Não é um dogma de fé que eu tinha que fazer. Mas eu não sei, se você não me falou, não tem como resolver. Foi a partir disso que eles resolveram a vida deles. Acredita? Parece uma coisa boba, né? Olhando de fora para eles, foi o que começou a desencadear um monte de coisa, porque eles começaram a perceber que os pequenos problemas eles nunca resolviam, porque um falava com o outro, um não dizia com o outro, não, eu vou fazer do jeito dela, eu vou fazer do jeito dele, para agradá-la, mas aquilo vai me ferindo, e eu nunca digo porquê, não digo as coisas, então nós viemos e chegamos para o casamento já com uma bagagem. Nós já chegamos com o jeito, com o gênio, com as manias, com o modo de tratar, né? Às vezes o modo que nós falamos com o nosso esposo, com a nossa esposa, é o modo que nós vimos o nosso pai falando com a nossa mãe e vice-versa. Só que um falava de um jeito, outro falava do outro. Então, são dois modos diferentes de ser e viver. E a gente precisa de entender isso, né? Quando as coisas não são resolvidas, ou a gente finge que não tem problema, o que acontece? Muitas vezes se cai para o adultério, muitas vezes depois se entra no divórcio, e aí vira um problemão, porque sofre todo mundo. Eu nunca vi ninguém fazendo festa para divórcio. Eu já recebi muitos convites de casamento, mas nunca recebi festa de separação. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, vou fazer uma festa porque eu vou me separar. Por quê? Porque todo mundo que está se separando está sofrendo. Os dois lados. Sofrem ele, sofre ela, sofrem os pais dos dois, a família dos dois, os amigos dos dois, os padrinhos dos dois, mas principalmente quem sofre são as crianças. As crianças. Porque muitas vezes a mãe vê os filhos e se lembra do pai, está com raiva do pai, e aí fala mal para as crianças do pai. Nunca faça isso. No teu ponto de vista, que ele pode ter sido o pior marido do mundo, mas ele é o pai dela, ou o pai dele. Nunca fale mal do outro. Nunca fale. A mãe dela para você pode ter sido... Não fale mal dela. Foi você que escolheu. Então não ponha a criança contra. Não use a criança como moeda de troca. Porque na maioria das vezes, as pessoas que mais sofrem são as crianças. Só que as crianças também não sofrem só na separação. Porque muitas vezes as crianças estão sofrendo em casa, porque os pais vivem juntos, moram juntos, dormem juntos, mas passam a vida inteira brigando. Briga todo dia. E aquilo é um sofrimento para a criança. Porque a criança fica crescendo, vendo aquilo e fica pensando assim, eu vou casar para viver isso? E por que os pais brigam? Porque é a única forma que eles têm de conversar. Eles não encontraram outra forma de conversar. Quando os namorados estão namorando, eles cochicham. Por que eles falam tão baixinho? Porque o coração está tão perto um do outro que eles precisam só falar baixinho. Quando o casal está brigando, eles falam alto por quê? Porque o coração está muito distante. Então quando você briga com alguém e você fala alto, identifique que o coração seu e daquela pessoa está muito distante. Você pode estar fisicamente perto dele, mas o coração está distante demais, por isso você está gritando. E aí aquelas crianças não aguentam aquilo. Acaba criando um trauma na criança. Mas também não sofre também a criança. Sofre ele e sofre ela. E às vezes diz assim, não, o adultério é o melhor caminho, é uma válvula de escape, ou o divórcio é melhor. E não é, gente. As pesquisas dizem que os divorciados têm 20% a mais de doenças crônicas do que as outras pessoas. Depressão, são cardíacos, tem diabetes. Sem contar nas finanças. Né? Que as pessoas pensam, não, eu vou me separar e vai ficar tudo bem. Não... Aquele negócio de pensão é uma confusão. Além de dar um buraco no banco, dá uma briga, que vira uma coisa que é uma confusão.
Depois, quando a pessoa tenta se aproximar, talvez, de uma outra pessoa, todo namoro parece assustador, a outra pessoa pode até ser boa. Um pequeno sinal, a pessoa já tem aquele trauma que foi lá atrás. Então, entenda uma coisa, um outro relacionamento também vai tomar a mesma quantidade de tempo e de esforço que esse tomou. E ele vai ter problemas semelhantes ou diferentes. Outro dia eu achei muito interessante, né? Achei muito maduro. Eu estava com um casal em Segunda União, daqui da paróquia, e a gente estava conversando com uma pessoa que queria se separar. E o casal de Segunda União dizia para eles, não se separem, não se separem. E ele disse assim, mas vocês se separaram. E ele disse, é verdade, nós nos separamos, mas nós não aconselhamos. Por quê? Porque nós sabemos que não deveria ter feito isso. Por quê? Porque os mesmos problemas que nós tínhamos lá, nós temos agora, mas agora a gente está conseguindo resolver. Então os problemas que você tem agora, você vai ter depois também. E a separação nunca é o melhor caminho, porque ela não é resolver um problema, ela acaba trazendo outro problema. Então, se você está em crise na sua vida, no seu casamento, ou está sendo seduzido por um negocinho que parece bonito e gostoso, mas não é chamado adultério, procure ajuda. Ajuda com a pessoa certa no lugar certo. Tem gente que diz assim, eu estou em crise no meu casamento, vou pedir conselho para uma pessoa que já se separou 7 vezes. Às vezes a pessoa até aprendeu, né? Mas às vezes não. Outra coisa, se você conhece alguém que está separado, nunca condene essa pessoa. Não jogue mais fardos pesados em cima de ninguém. Você não tem ideia do que aquela pessoa sofreu, do que ela passou, do que ela viveu. Então nunca condene nem julgue ninguém, porque você não é juiz de ninguém. Se você é separado, nunca se afaste de Deus. Porque tem 2 coisas que a gente pode ver as dificuldades na nossa vida. Viver com Deus ou sem Deus. Com Deus é muito melhor. Talvez nem tudo você consiga, mas aquilo que você consiga, viva intensamente. Para você entender que Deus te ama do jeito que você é, na situação que você está vivendo. Agora, o que eu acho que é mais perigoso do que tudo isso que eu já falei, é um negócio chamado divórcio espiritual. Que acontece muito e as pessoas não percebem. Quando o casal se casa, eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Só que acontece, tem muitos casais que parecem a família Doriana, aquela família perfeita. Eles moram juntos, eles dormem juntos, eles criam os filhos juntos, todo mundo vê eles, acha eles, vão até para a missa juntos, tudo, mas eles já se separaram há muito tempo. Só que eles não perceberam. Nem eles perceberam que já se separaram. Eles já estão divorciados há muito tempo, mas eles não perceberam. Eles são aquela família fake, eles mostram para todo mundo que está bonito, e até para eles mesmos. Eles fingem que está tudo bem, que eles são um casal modelo, mas eles nem perceberam que o divórcio espiritual já aconteceu muita coisa. Por quê? Porque eles se casaram, eles se tornaram uma só carne, só que na prática eles vivem só, cada um. Só. Eles até partilham alguma coisa. Às vezes eles partilham o corpo, às vezes eles partilham até momentos de passeio, às vezes eles até partilham os negócios, às vezes ele partilha até o cuidado, o trato, o sustento dos filhos, mas o coração está separado. Porque com o tempo o coração foi se tornando endurecido, porque cada um pensa só no seu interesse próprio, não tem uma unidade. Eles moram debaixo do mesmo teto, mas não existe vida a 2. E também não dá, né, gente? São tantos problemas para resolver. E aí quando não consegue resolver, o que a gente faz normalmente? Nos mantemos em silêncio, ficamos quietos. Não falamos nada. Fingimos que nada acontece, não dialogamos um com o outro e fingimos que está tudo bem. Esse é um grande perigo. Falar demais também não dá, mas o silêncio excessivo também é um grande perigo. Tem casal que não conversa com o outro nunca. 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 E acho que aquele silêncio vai resolver. E não vai resolver. E aí o que acontece? Começa a haver um distanciamento. E aí os casais dizem assim, o amor acabou. Muitas vezes não é que o amor acabou, é que o amor está encoberto. Encoberto do quê? De ressentimentos. Vários ressentimentos de pequenas coisas, como aquele exemplo que eu citei, lá do prato, que a mulher fazia e o marido queria de outra forma, porque ela estava acostumada de uma forma, e ele de outra. São pequenos ressentimentos, pequenas decepções que você foi se decepcionando com o outro, que você nunca teve coragem de dizer para o outro, não para brigar com o outro, mas para tentar resolver. E aí vai acabando o relacionamento. Você vive com a pessoa, você mora com a pessoa, você divide as coisas com a pessoa, mas você não se relaciona mais com ela. Então o que nós vivemos hoje? Muitos casais que estão vivendo esse divórcio espiritual. O que é o divórcio espiritual?
O marido tem uma esposa que serve para reunião, serve para apresentar para os outros amigos, serve para um almoço, mas ela não serve para ser uma só carne. Quantos maridos vivem só para o trabalho e se gabam de dizer, eu vivo só para a família? O exemplo dele de ser um bom marido é ter, quando deveria ser. Ele esqueceu de confortar o coração da esposa. Aliás, ele nem sabe o que passa na vida dela. Ele não tem ideia do que passa no coração dela, porque ela não fala, ele também não pergunta, eles não conversam, não conseguem conversar. Quando abre a boca já vira uma discussão, eles não sabem que conversar é um falar e o outro escutar, depois o outro falar e o outro escutar. E quando o negócio começar a ficar quieto, espera uns 3 dias, depois volta. Não sabe. Às vezes porque não buscaram ajuda, e todos nós precisamos ajuda. Né? Quantas esposas já fugiram do seu casamento? Porque continuam casadas, mas estão estritamente apegadas ao pai, apegadas à mãe, apegadas aos filhos, ficam o tempo inteiro olhando para os filhos, se esquecem de olhar para o marido, e acham, não, a minha responsabilidade agora é com o meu filho. Não é! Antes do teu filho vem o teu marido, antes do teu filho vem a tua esposa. Assuma o sacramento que você recebeu. Às vezes nós usamos os filhos como fuga, e a gente diz, não, mas eu estou cuidando dele. Você está estragando a vida dele. Sabe por quê? Porque depois ele vai dizer, eu vou casar para viver isso? A maior alegria que você pode dar para o seu filho é ver que você está feliz, mas não mostrar que está feliz só para ver. Não, ele tem que sentir que isso seja verdadeiro. Verdadeiro. Tem esposas que estão fugindo para o trabalho e pondo ali a sua realização. Por quê? Porque o marido virou sócio. Ele não é mais marido, ele é sócio, né? Ajuda nos rendimentos, estão até aumentando o patrimônio, mas também estão aumentando o vazio dentro de si. E aí muitas vezes o perigo é que vai preenchendo isso com os amigos, às vezes esses amigos não são tão amigos assim, né? E aí muitas vezes vão se encaminhando por alguns caminhos estranhos, né? Sempre aparece alguém que parece mais bonito, parece mais cortês, parece mais gentil, parece mais compreensiva, sempre vai aparecer, que parece. A embalagem é sempre melhor, mas não sempre do produto. E aí muitas vezes depois se perde no meio do caminho. Então, gente, veja a palavra de Deus e coloque em prática. Outro dia interessante, eu preguei aqui alguma coisa que falava de casal, depois me perguntaram no final da missa. Um casal veio e falou assim, padre, nós não somos casados. Eu disse, por que não se casam? Não podemos casar. Eu disse, vocês são casados em segunda união? Disseram, não. Eu disse, por quê? Não, porque ele já foi casado, mas eu não. Eu disse, não, vocês são em segunda união. Não, eu não sou, a mulher dizia. Ele é, mas eu não sou. Eu disse, mas você não está com ele? Não vive com ele, então você está vivendo uma segunda união. Segunda união com ele. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas você não vive com ele, então você é casal em segunda união. Padre, tá, mas tudo bem. Mas assim, como eu não sou casada com ele, então eu não preciso de viver esses valores do matrimônio, né? Eu não sou casada. Eu disse, claro que precisa. Claro que precisa. Claro. Mesmo que você não recebeu o sacramento, mas você precisa de viver esses valores como se tivesse recebido. Você precisa de viver como se tivesse recebido. Porque senão o que acontece? Entra na nossa vida, sem a gente perceber, o divórcio, que muitas vezes começa no pensamento e depois pode ir para o ato. Porque esse adultério, que parece uma palavra até bonitinha, né? Que hoje em dia às vezes até fizeram músicas para ele é muito doloroso. Doloroso. Quando você entra na sua casa e deixa entrar na sua vida o adultério e o divórcio, é como se você pegasse um serrote e serrasse a vida das pessoas da tua casa ao meio. Você nunca vai conseguir se separar daquela pessoa. Eu tenho um compromisso com ela. Então, talvez não dá para você voltar lá atrás, não é? E restabelecer uma união que se perdeu lá atrás. Veja o que você está fazendo hoje, como você está vivendo hoje. Não se culpe pelos erros do passado. Vê como é que você está vivendo hoje. Entenda o que você pode fazer para viver feliz hoje. Para estabelecer as suas coisas hoje. Para correr atrás do prejuízo hoje. Para tentar resolver os problemas hoje. Não finja que não tem problema. Não se deixe seduzir pelo adultério, porque ele vai bater na tua porta. Vai bater, ou no pensamento, ou no ato. E se você não estiver trabalhando todos os dias para o seu matrimônio, você vai ser uma ovelhinha na boca do lobo.
Vai ser fácil de pegar. Então você precisa trabalhar todo dia pelo seu matrimônio. Porque a vontade de Jesus é que você seja um casal feliz, que o seu matrimônio te faça feliz. Mas para isso você precisa de trabalhar e ajudar com que o outro trabalhe também. Ajudar o outro a ser feliz e buscar a felicidade também. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a fazer isso, que o Senhor cure o nosso coração e que restabeleça na nossa vida aqueles compromissos que talvez nós assumimos um dia, mas que depois deixamos que eles se adormecessem, para que eles possam de verdade serem trabalhados da melhor forma possível e com a melhor ajuda possível. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.